técnicas e estratégias usadas para influenciar o que as pessoas desejam, querem ou sentem necessidade de ter. Em termos simples, é construir o desejo na mente das pessoas. Antigamente, existia pesquisa para saber o que as pessoas queriam, para que o mercado viesse a se adaptar àquilo que a pessoa queria, aquilo que um grupo, um nicho, queria para poder se adaptar. Hoje é diferente. Hoje eles perceberam que eles podem construir aquilo que você quer. Eles podem dizer para você aquilo que você quer, as suas atitudes, em quem você vai votar, não é? Como vai ser o teu comportamento. Então eles começam a construir através de uma engenharia para poder determinar aquilo que você vai comprar. Irmãos, de vez em quando vem algumas influencers para as redes sociais com cada coisa feia. Por que vende? Esse dia apareceu uma pessoa com uma bolsa hexagonal, não é? Uma coisa horrorosa. No outro dia estava todo mundo comprando aquela bolsa. Eles provando que eles podem gerar um desejo e construir o desejo de consumo na mente das pessoas. Por quê? Essa influencer era alguém no qual as pessoas olhavam e queriam ser como ela, era um exemplo, bem sucedida, falava com todo mundo, bem relacionada, né? Quase que um crente lá da Malhação. Será que tem crente da Malhação? Na Malhação, irmão, todo mundo estudava em colégio rico, ninguém trabalhava, todo mundo tinha carro, todo mundo tinha uma vida descolada, quase que um estilo de vida, produzindo. Se alguém da Malhação na época, não sei nem se tem Malhação hoje ainda, mas tinha, né? Se alguém da Malhação na época colocasse qualquer coisa que ele usasse, o que aconteceria? No outro dia, provavelmente as pessoas estariam usando o mesmo, porque foi construído esse tipo de coisa na mente das pessoas. Como é que funciona isso? Nós vamos entrar na parte bíblica daqui a pouco. A engenharia do desejo atua em fatores emocionais e psicológicos. Por exemplo, primeiro, associação emocional. Um produto é ligado a um sentimento como sucesso, felicidade ou status. Eu lembro quando eu era adolescente e tinha uma propaganda do Hollywood, que é um cigarro, algo altamente nocivo para a natureza. Mas quando você assistia a propaganda do Hollywood, não tinha ninguém se dando mal na vida, tendo câncer de pulmão, tendo cirrose. A propaganda do Hollywood, sabe o que era? As pessoas com asa delta, as pessoas na praia, não é? Era assim uma sensação de que a pessoa era descolada e ia ter uma vida muito boa. Então aquilo estava associando fumar cigarro com alguém que era bem relacionado, que era descolado, que era livre, que estava vivendo uma vida de liberdade. No final, a propaganda tinha um slogan, que eu não me recordo muito bem, mas era algo relacionado à liberdade. Então, associação emocional, quando eu observo alguma coisa e eu sinto que eu quero ter o sucesso, a felicidade ou o status, porque eu vou consumir ou vou ter um certo tipo de comportamento. Por exemplo, as pessoas não vendem só um carro, vendem liberdade. Se você compra, não é só um carro. Eles não falam que vai ter IPVA, não falam que vai ter manutenção, eles não falam que IPVA no Rio de Janeiro é um absurdo, que você tem que ter seguro no Rio de Janeiro é caro. Eles só falam, se você tiver esse carro, aonde você chegar, você vai ser bem recebido e vai ser o cara. Por quê? Uma associação emocional. Eu só vou ser aceito num círculo se eu chegar desse jeito. Aí nós vamos ceder nesse tipo de coisa. Isso é um certo tipo de manipulação. Vamos lá. Passa mais um para nós aqui, que aqui eu acho que parou. Engenharia do desejo. Como funciona? Segunda coisa, escassez e urgência. Quem nunca ouviu, né? Quando você abre lá a internet, chega um spam para você dizendo assim, últimas unidades. Não é isso? Ou fala assim, né? Olha, só hoje, essa promoção é só hoje, só tem 10, agora acabou, só tem 10, o cara está com estoque quase 1 milhão de peças lá, ele fala, só tem 10, por quê? Ele gera uma escassez e uma urgência, nos manipula de alguma maneira a querer ter, porque se nós não comprarmos, se nós não consumirmos, se nós não tivermos, né, nós vamos ficar de fora, porque já tem um grupo de pessoas que já tem. E se vendeu rápido assim, deve ser algo muito bom, eu preciso ter, gera uma escassez, uma urgência. Como é que funciona? Terceiro, prova social. Quando muita gente usa ou aprova algo, você tende a desejar também. Tem muita gente, todo mundo já tem, mãe. Todo mundo já comprou, só eu não tenho na escola.
Não é mais ou menos assim? E eu não quero ficar de fora, porque todo mundo tem. Na minha época de adolescente de escola, né, a gente ia com quichute para a escola. Quem lembra do quichute? O Vulcabras 752, né? Vulcabras 752 nas escolas que eram mais exigentes, exigiu o Vulcabras, tinha que estar totalmente engraxado, o uniforme era de tergal, calça de tergal e blusãozinho, que eu nem sei que material era aquele. E quando chegava alguém da escola que rompia a era do quichute e conseguia lá na época, já existia o Nike, né? Eu não sei se existia já o Nike Air, mas já existia o Nike. Se ele chegasse na escola com o Nike, ele rompeu a bolha. Ele rompeu. Todo mundo queria comprar o Nike. Eu me lembro quando eu tive condições, meu pai, de me dar o primeiro Nike na vida, coitado, deve ter dado o 13º dele, juntado quase uns 3 meses, para comprar um Nike para mim. Irmãos, eu não queria tirar do pé, porque o Nike era um símbolo de status. Onde você chegava com um Nike preto, era símbolo de status. Sabe o que é isso aqui? Prova social. Nós começamos a nos comportar, porque muita gente deseja ou usa alguma coisa, e nós queremos também ter, porque nós não queremos ficar de fora da tribo, é um comportamento de tribo, de manada. Aí nós vamos ver mais à frente isso aqui. Quarto, identidade, a pessoa passa a querer algo porque aquilo representa quem ela quer ser. Então eu quero muito alguma coisa porque eu quero me identificar com uma tribo. Por exemplo, eu quero comprar uma moto descolada, uma Harley Davidson, porque eu quero andar com os motoqueiros na estrada. Então eu preciso ter uma Harley Davidson para poder andar com eles lá. Isso fala de estilo, tribo, posicionamento. Quinta coisa, repetição e exposição. Já percebeu que as grandes marcas querem ficar sempre nos horários nobres e ter o maior número de inserções possíveis? Porque isso diz que quanto mais você vê alguma coisa, aquilo se torna familiar. E se tornando familiar, ela se torna também desejável. É familiar, é comum. Está passando direto, né? Saiu, rompeu aquele momento de ser alguma coisa fora do meu convívio, se tornou familiar através da repetição e da exposição. Irmãos, eu pergunto uma coisa para vocês, né? Vamos entrar na parte espiritual, que isso aqui tem muito espiritual. Uma marca que está no topo aí hoje, aí. Vamos dar um exemplo, vamos botar uma marca de fast food, o McDonald's. O McDonald's para vocês precisaria de propaganda? Precisa na minha concepção, que eu não sou marqueteiro, não precisa. Você vê um Mzinho em qualquer lugar do mundo, a não ser se for uma réplica, que esses dias eu vi num lugar um Mzinho, pensei que era um McDonald's, aí tinha um outro nome lá, quando eu cheguei era uma casa de lanche, mas não era um McDonald's. Mas você vê um Mzinho, fala McDonald's. Mas por que eles gastam tanto dinheiro no decorrer dos anos para continuar fazendo propaganda, sendo repetitivo, lançando coisas novas, tentando gerar tendências, tentando não sair do topo? Porque eles reconhecem esse tipo de coisa, repetição e exposição. Você está sob uma engenharia do desejo quando começa a querer algo sem saber por quê. Você quer alguma coisa, mas você não sabe por quê. Foi gerado uma necessidade. Você não precisa, às vezes vai comprar para ficar de canto, às vezes vai comprar para usar uma vez e nunca mais usar, mas você sente uma necessidade quase fora do normal. Quando você sente urgência sem necessidade real, aquele questionamento, eu tenho vontade, mas eu preciso? Segunda pergunta, eu posso comprar? Eu tenho muita vontade, eu preciso, eu posso comprar? Porque o que passa disso pode ser consumismo. Associa um produto a emoções ou a identidade. Não, quando eu como um McDonald's, estou falando de comida porque eu estou com fome, né? Mas assim, eu fico olha, eu fico feliz. Já vi gente mordendo assim, irmãos, e a bochecha rosada de alegria. Associa aquele produto. E eu quero dizer para os irmãos que não é nem um lanche que é tão bom. Mas já foi associado na nossa mente, uma associação da repetição, da exposição, da prova social, já tornou parte, é familiar. Para algumas pessoas o McDonald's, fazendo tanta propaganda deles hoje, já faz parte da família dele, é quase a sala da casa dele, é familiar sentar no McDonald's e pedir um lanche. Aí nós nem percebemos, mas estamos sendo manipulados. Existe uma engenharia por trás disso,
que atinge também a nossa vida espiritual. Por quê? O desejo é a raiz das decisões. Se você não lembrar de mais nada aqui nessa noite, lembra disso. O desejo é a raiz das decisões. Nós decidimos por aquilo que nós desejamos. Eu coloquei ali o exemplo de Eva. Gênesis capítulo 3 e verso 6, fala que Eva não caiu de uma só vez. Ela não caiu de repente. Antes da queda, houve um processo silencioso dentro da Eva. Primeiro, essa sequência revela como o inimigo trabalha. O inimigo não força, ele vai nos seduzindo por etapas. Eva não caiu de uma vez, ela desceu degrau por degrau. E aí nós precisamos lembrar das palavras de Tiago, que diz que nós somos atraídos e engodados pela nossa própria concupiscência. Ou seja, o desejo externo somente estimula muitas vezes um desejo interno do nosso coração, algo que já estava camuflado, algo que já estava dentro de cada um de nós. É por isso que tem coisas que vão nos atrair algumas pessoas e não vão atrair as outras, e vice-versa, porque a concupiscência ou o desejo elevado da nossa carne já está dentro de nós. Você pode cegar, ou a pessoa pode ficar cega e continuar sendo alguém lascivo, mesmo sem ver nada, porque já está dentro da pessoa a concupiscência. Você pode cortar as mãos de um ladrão, e olha que eu não estou estimulando ninguém a fazer isso. Você pode cortar as mãos dele, e ele vai continuar ainda assim com o pecado dentro dele, se ele não tiver uma regeneração em Cristo Jesus. Por quê? Não é apenas a atitude. Às vezes a cobiça é despertada por um desejo elevado que já está dentro do nosso coração. Sabe aquela coisa que só vem assim, ó, para despertar, já estava lá dentro, só tinha um iceberg na ponta. Então Eva, irmãos, não caiu de uma vez, ela desceu degrau por degrau. Primeiro passo, vocês podem me ajudar? Primeiro passo, está dando para ver aqui, ó, vou colocar o laser aqui. Quem pode no tempo 3? O que aconteceu com ela? 2, 3. Sai da frente aqui. Segundo, 2, 3. Terceiro, 2, 3. Quarto. Quinto. Então foram degraus. Veja que não foi de repente. Como é que começou? Tudo começou através do desejo, dos olhos. Jesus nos informou e nos alertou que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. É claro que não está falando dos nossos olhos, irmãos. Nós não enxergamos com os olhos são apenas para captar a refração de luz. Nós enxergamos com a nossa mente. É aqui que vem cores, é aqui que vem a perspectiva daquilo que nós estamos vendo. Sabe o que Jesus estava dizendo? Você pode ver tudo, mas você não pode, de uma maneira direta, suspeitar daquilo que você está vendo. Você não pode ter um olhar malicioso acerca daquilo que você está vendo. A maneira que você está olhando, a maneira que você está em perspectiva daquilo que está diante dos teus olhos. A mesma pessoa pode olhar o mesmo quadro e as pessoas terem uma impressão diferente, porque é a maneira que nós olhamos. É a maneira que nós olhamos. Então vamos lá. O pecado não começou na mão, começou no desejo. Então eu tenho que me preocupar com aquilo que eu estou desejando. Muito. Toda queda visível começa com um desejo invisível. Ali a irmã Zaira colocou alguém com a maçã, e é tido como o fruto proibido, não é isso? Ou o fruto do conhecimento do bem e do mal. A maçã, para mim, é manga, que eu gosto muito de manga. Maçã, ela passa direto, né? Para cada um vai ser um. Quem gosta de outra fruta aí? Deixa eu ver. Você gosta muito, quê? Jaca, né? Mole ou dura? Dura, né? Eu gosto das duas, eu também gosto de jaca, mas para mim manga. Vamos lá. Laranja, vamos lá. Quem? Pera, olha aí. Uva é irmã André. Irmã André come uma caixa de uva em 30 segundos, né? Sabe o que é isso? A cobiça vai vir através daquilo que lhe atrai. Se colocar uma maçã para mim, vai passar batido. Mas se colocar uma manga, pode ser que eu tenha que ter uma luta interior um pouco maior. E eu tenho que tomar cuidado, porque essa queda que é visível vai começar com um desejo invisível. Se eu sei as movimentações, as inclinações do meu coração para uma coisa, eu já sei o que eu gosto.
O que eu tenho que fazer? Me preocupar um pouco mais, e policiar um pouco mais naquela área, criar de alguma maneira, não é? Algumas redes de segurança justamente naquela área. Por quê? Você não erra primeiro, você deseja primeiro. Eu converso com muitas pessoas e claro que a gente atende no gabinete, o senso comum da pessoa que é viciada em alguma coisa, ela fala que antes de consumir ou de consumar aquilo que ela quer fazer, né, geralmente ela é tomada por uma fissura ou um desejo quase que incontrolável, que é precedido por um gatilho. Algumas pessoas já falaram comigo que o desejo ou a fissura foi precedida pelo dia do pagamento, que não podia chegar o dia do pagamento. Se eu soubesse que era o dia do pagamento, ela ficava drogada já de manhã, antes de receber o dinheiro à noite. Por quê? Foi um gatilho, tinha algo dentro, e aí aquele gatilho deflagrou esse tipo de coisa. Então a gente não erra primeiro, nós desejamos primeiro. Por isso que nós temos que parar o ciclo antes que ele se consuma, antes que ele aconteça, antes que ele seja concebido. Com certeza a tentação que veio no coração de Eva, irmãos, antes de se externar, já tinha nascido há tempo dentro do seu coração. E às vezes basta 5 minutos de bobeira, de conversa com a serpente, para ela te convencer que aquilo que está diante dos teus olhos é bom, é agradável, é desejável e vai trazer algum bônus para a tua vida. Quem nunca ouviu a frase infeliz que diz: se isso te faz feliz, que mal tem nisso? Quem nunca ouviu nas entrelinhas de muitas histórias: se isso faz bem para você, segue em frente, se você está feliz, continua. Mas nem sempre essa felicidade que tem sido buscada pelo mundo, que é atender apenas os seus desejos imediatos, tem trazido a aprovação de Deus sobre a sua vida. Se isso é desejável para mim, mas vai trazer consequências danosas, eu posso parar o efeito ainda do desejo, porque toda queda visível começa com desejo invisível. E quando eu consigo parar ele aqui, eu estou preparado. Vamos lá, o desejo é a raiz das decisões. Primeiro, o que aconteceu? Eva viu. Veja isso, irmãos. Deixa o varão aí à vontade, que isso aí, eu já fui dessa cidade também, já corri muito na igreja. Vamos prestar atenção aqui, deixa o profeta à vontade aí. Eva viu o perigo do olhar. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, olha só, ela viu. O problema não foi apenas ver, mas como ela olhou. Porque a tentação vai ter em todas as áreas, esferas e tempos da nossa vida. Mas a maneira que eu tenho olhado para as coisas, como é que eu tenho projetado os meus olhos sobre as coisas dessa terra, que na verdade nós somos estimulados a todo tempo a nos comportarmos, permita-me aqui dizer, só tem adultos aqui, eu não vou falar nada demais, né? Alguém que vai compreender, mas nós somos estimulados a nos comportar como um animal no cio, que sempre vai atender aquilo que deseja o seu coração de imediato, deseja os seus hormônios de imediato. Existe um estímulo para isso nesse mundo. Pode parecer, pode chocar o que eu falei aqui, mas é a verdade que os nossos filhos se deparam todo dia na escola. É esse comportamento que está sendo forjado na mente das crianças. Esse tipo de coisa. E aí nós nos deparamos aqui com esse perigo. Como é que eu estou olhando para essas coisas? E hoje eu não preciso sair de casa para ver nada. Não, meu filho não sai de casa. Não precisa. Existe um Windows, que começou como Windows, hoje é internet, né? Windows é janela, existe uma janela aberta dentro da nossa casa. Daí nós precisamos prepará-los a cada dia para esse tipo de coisa. Eva primeiro viu, mas depois ela desejou, nasceu a cobiça, nasceu o desejo. E aí depois que nasce o desejo, irmãos, o negócio fica forte demais. Você já viu o carrossel? Quando ele começa a girar, você consegue até parar ele, quando ele está no início, mas depois que ele já está a uma certa velocidade, fica muito mais difícil. O desejo começou a ser concebido dentro dela, nasceu a cobiça. Ela disse assim: é agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Já começou a confabular. Ninguém aqui vai pecar quando vem um dardo inflamado do inimigo, né? E você... né? Ninguém peca por isso, ninguém peca por, quem sabe, um pensamento que ocorreu e passou pela mente,
ninguém peca por isso. Agora, quando eu começo a fazer aquilo ali, desejar, eu começo a maquinar, eu começo a permitir que esse pensamento, que foi pré-fabricado às vezes no forno do inferno, começa a ser concebido dentro do meu coração. Se eu permitir essa engenharia do desejo dentro de mim, essa máquina trabalhar para me fazer pecar, se eu continuar, a tendência que vai acontecer, eu não consigo mais impedir a queda. Então tem que parar essa engenharia antes. Por quê? Desejos não tratados se tornam decisões perigosas. Se não tratar, não, eu vim lá do mundão, e lá do mundão eu tinha um comportamento assim, eu me atraio por esse tipo de coisa. Irmãos, isso tudo é para ser tratado. Nós estamos aqui para ser tratado. Ninguém que está aqui hoje, né? Se nós estamos aqui, nós não somos anjos. Nós não somos aqui, né, espíritos, somos espirituais. Mas se eu não decidir tratar isso e brincar como Sansão brincou com a tentação, com desejos perigosos, uma hora, sabe qual vai ser a consequência? Eu parar sendo ridicularizado na moinha do inimigo e cego. Esse é meu fim. Então o desejo precisa ser tratado, porque ele vai me levar a ter decisões perigosas. Irmãos, quantas pessoas perderam um casamento porque deram vazão a um desejo não tratado? Quantas pessoas perderam a dignidade porque deram vazão a desejos não tratados? Quantas pessoas perderam o ministério porque deram vazão a desejos não tratados? Vamos lá. Eva depois, sabe o que ela fez? Ela partiu para a prática do pecado. Tomou do seu fruto e comeu. Aqui o pecado deixa de ser interno e se torna uma ação. Começa no olhar e vira uma atitude. O pecado sempre pede um passo a mais. Sabe o que é isso? Quem já jogou videogame, eu joguei na época do Atari, sabe o que é passar de fase. O pecado sempre vai te exigir passar para a próxima fase. Depois que você chegou naquela fase ali, você já fica sem graça, você quer ir para outra fase. O pecado sempre vai exigir mais. Você foi até aqui, vai mais. Você foi até ali, não pode mais, vai. O pecado sempre pede um passo a mais. O pecado é insaciável. E esse desejo nos leva a isso. Foi colocada uma gravura ali como uma pedra de dominó que derrubou todas as outras mais. Se nós não tratarmos antes, isso pode acontecer, porque o desejo é a raiz das nossas decisões. Ela fez mais. Ela podia ter pecado e parou por aí. Mas não é assim o ciclo do pecado. Não é assim o ciclo do desejo. Sabe o que aconteceu com Eva? Ela escondeu a tentativa de cobrir o erro. Gênesis capítulo 3 e verso 7 diz: cozeram folhas de figueira, se cobriram. Depois do pecado vem a culpa. Depois da culpa vem o esconderijo. Aí sabe o que acontece? O homem tenta resolver sozinho o que somente Deus pode tratar. Ah não, eu errei, agora as consequências é comigo, e eu não chamo ninguém para poder me aconselhar, morro afogado com um bote salva-vida do lado. Tem coisa que só Deus pode tratar, tem coisa que só Deus pode resolver, tem coisa que só Deus pode realmente fazer. Aí o que nós fazemos? Nós nos escondemos. A primeira reação é se esconder. Já viu o afastado da igreja? Né? Que ele olha, quando vê o pastor de longe, tem uns que vê o pastor lá, sobe todo mundo, né? Ontem eu peguei uma na festa lá, não teve nem como correr. Quando me viu, eu falei: opa, vem cá, né? Aqui pertinho, aqui, abraça. Aí eu dei um beliscão nela assim, fiz assim de leve, claro, né? De levinho, dei um beliscão, falei assim: vai doer um pouquinho, mas é para você não esquecer que nós estamos orando pela sua vida e o teu lugar continua lá. Ela riu, né? Por quê? Nós tentamos nos esconder. Nós cozemos folhas de figueiras para poder nos esconder do inevitável. O homem tenta resolver sozinho, mas esconder não resolve, só adia o confronto. Sabe qual foi a pergunta de Deus no versículo 9 do capítulo 3? Ele falou: onde estás? E é claro que todos nós já paramos para refletir, por que um Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, vai perguntar onde alguém está? Né? Onde você está? Estava brincando de esconde-esconde? Claro que não, né?
quando Deus faz perguntas, não é por falta de informação, mas para gerar a oportunidade do arrependimento. Será que às vezes nós não precisamos ouvir a voz de Deus nos perguntando onde nós estamos? Estávamos acostumados a estar com Deus na viração do dia, estávamos acostumados a estar com Deus na oração, na leitura da palavra, na comunhão. Quero falar uma coisa aqui, abrir um parênteses, irmãos, toma cuidado com gente que sai do meio do grupo e chama o outro para conversar no pé do ouvido, no cantinho. Toma cuidado com isso. Toma cuidado, porque esse isolamento é o princípio de uma queda. Está sendo maquinado, engendrado um pensamento contrário à coletividade que é a igreja. Anda com gente que traz você para o grupo, que traz você para a igreja, que traz você para o propósito, que traz você para o centro da visão da liderança e daqueles que estão trabalhando na igreja. Gente que te chama para o cantinho, foge, porque isso é perigoso demais. Às vezes Deus está falando conosco, aonde você está? E nós estamos fugindo desses lugares que nós costumávamos estar e que gerava comunhão para a nossa vida. Eva depois, irmãos, podia parar por aí, mas não parou. Eva transmitiu. Ela podia pecar sozinha, mas ela transmitiu para Adão. Olha o que diz o texto: e deu também a seu marido. E é interessante que a humanidade só caiu depois que Adão consumiu, depois que Adão desobedeceu, porque a ordem, o cabeça era Adão, a ordem foi dada para ele. Abre-se aqui um parênteses: se Adão transmitiu a ordem adequadamente para Eva, se Adão não deixou Eva sozinha por muito tempo, né? Abre-se várias conjecturas aqui, mas a verdade é que ela não ficou só nela, ela transmitiu. Por quê? O pecado nunca é individual. O pecado, irmãos, ele nunca para em nós. Ele afeta a família, ele afeta gerações, ele afeta ambientes, e aquilo que você não vence, você transmite. Triste é para um líder, irmãos, que não luta contra um desejo reprimido, e esse desejo, ele gera morte, e essa morte é refletida também nos seus liderados. Triste é a pessoa que sabe que tem pessoas que dependem dele, se espelham nele, quem sabe estão olhando ele como uma referência desse tempo, mas é alguém que não tem lutado, não tem feito um confronto direto contra os desejos da sua alma, porque todos nós temos, todos nós lutamos contra alguma coisa, todos nós guerreamos no secreto contra coisas que querem nos consumir, mas essas pessoas não lutam contra isso, não fazem uma batalha realmente direta contra isso, e começam a transmitir para as pessoas que estão sob a liderança deles aquilo que nós não vencemos, nós transmitimos. Então veja, irmãos, como existe uma engenharia por trás de tudo isso, e aqui tem algumas dicas para você, como você quebra esse ciclo. Primeiro vamos lá, quem lembra aí? Sem ver lá. Primeiro Eva viu, depois Eva desejou, cobiçou, depois Eva comeu, né? Eva deu a luz ao pecado, depois ela escondeu, né? E por último ela, então vamos lá de novo, primeiro, segundo, tá fraco, irmão, vamos lá, primeiro, segundo, desejou, terceiro, quarto e quinto, transmitiu. Olha uma salva de palmas para Jesus, para vocês aí mesmo. Se existe um ciclo de queda, também existe um caminho de restauração. Nós não estamos perdidos no meio dessa jornada, porque, primeira coisa, vigie aquilo que você vê, aquilo que você coloca diante dos teus olhos repetidamente, tem o poder de gerar desejos em você. Aquilo que você alimenta a tua alma através da tua visão, das janelas da alma, tem o poder de gerar desejos em você. Então vigia naquilo que você vê, se preocupe com isso. Nesse tempo é muito difícil. Segunda coisa, filtre aquilo que você deseja, questione os seus desejos. Quando vier o desejo, questiona ele, não aceita não. Onde está vindo esse desejo? Esse desejo está alinhado com a vontade de Deus? Está alinhado com a palavra de Deus? É bom? Questione ele.
filtre, passa na peneira, não é? Terceira coisa, resista antes de agir. Irmãos, o desejo, a neurociência diz que está muito ligado ao nosso mecanismo de recompensa. Então, quando você tem alguns períodos da tua vida e você quer ser recompensado, você tem desejo de alguma coisa. Por exemplo, tem gente que diz que quando come chocolate, se sente bem e recompensado, não é? Então ele tem desejo de comer chocolate. Falando de chocolate, que agora, na outra semana, é a Páscoa. Então tem gente que fala que se sente muito bem, isso está ligado ao mecanismo de recompensa. Então o desejo, o diabo conhece neurociência, irmãos. Está ligado à dopamina, você se sente recompensado, então você quer repetir aquilo de novo, porque te faz bem, te alivia, te faz sentir bem no momento, mas destrói a nossa vida. Nós não somos reféns das nossas emoções e nem tampouco dos nossos hormônios. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Filtre o que você deseja. Terceiro, resista antes de agir. Resista. Lute, não se entrega não. Aquele irmão, né? O irmão falava para ele assim, irmão, cuidado com o laço. O irmão estava passando da idade já, né? Pode parecer uma brincadeira, mas é o que representa muito o que eu estou falando aqui. Ele achou que estava passando da idade, que na igreja, no reino não tem isso, né? Não tem esse negócio. O irmão advertia ele do laço todo dia. Teve um dia que ele chegou tão desesperado na igreja e falou assim: irmão, onde está esse laço? Pelo amor de Deus, que eu estou procurando esse laço a vida toda e esse laço não aparece. Ou seja, ele cansou de resistir. Isso é perigoso, porque quando nós deixamos de resistir, nós nos entregamos. E aí nos entregamos, sabe o quê? Aos laços, às coisas que não agradam a Deus. Tomamos decisões intempestivas. Resistir. Quarta coisa, confesse em vez de esconder. Eu já falei aqui uma certa vez que quem confessa tentação dificilmente vai confessar pecado. Quando você confessa, irmãos, você está tirando um peso de cima de você. Claro que não é confessar para todo mundo, não é ter sincericídio, mas tenha pelo menos alguém que você, de confiança, que você pode falar dos seus sentimentos. Olha só, não era para eu ter esse sentimento, mas eu estou tendo. Não era para me sentir isso, mas eu estou sentindo. Não era para me sentir atraído com relação a isso, mas eu estou sentindo. Quando você faz isso antes de conceber, você consegue lutar. Eu me recordo que ainda em Honório e Gugel tinha um casal de amigos lá que me procurou, a esposa do irmão, que era muito meu amigo, um casal muito amigo nosso, e ela falou que no trabalho dela ela estava sofrendo um ataque ferrenho com relação ao sexo oposto e estava vivendo um momento difícil no casamento. E ela confessou que estava se sentindo atraída pela pessoa. E ela me perguntou o que fazer. A primeira coisa que eu falei com ela, falei, vamos orar, e você tem confiança de trazer o seu esposo para dentro dessa conversa, que é o recomendável. Você tem confiança, você construiu essa confiança com ele, vamos construir juntos isso aqui. Quando ela participou para o esposo que estava sofrendo um ataque e uma tentação severa, que ela estava prestes a ceder, a atitude do esposo, ela sabe qual foi? Eu preciso mudar. Eu vou ter que fechar as brechas que estavam acontecendo, e eu vou fazer o seguinte, a partir de hoje eu vou marcar território, vou cuidar do meu campo de lentilha, eu vou te buscar e vou te levar todo dia no trabalho. Eu quero ver essa pessoa que às vezes um pouquinho de concorrência, acho que fez bem para ele, porque ele se posicionou um pouquinho mais, mas a verdade é que ela confessou antes de cair. Se ela não tem confiança de falar para alguém antes de acontecer, você imagina que poderia ter acontecido mais adiante? Então, resista, confesse em vez de esconder, decida transmitir vida, não queda. Então você quebra esse ciclo. Existem desejos que aprisionam, sim ou não? Quantas pessoas já recebi, pastor, não consigo me libertar disso, pastor. Mas se existe um ciclo de queda, também existe um caminho de restauração. Tiago capítulo 1, verso 14 e 15 diz: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Ele está dizendo ali que a tentação sempre vai ter uma isca, que vai tentar iscar o desejo elevado do nosso coração, sempre vai ter uma isca.
Você pode trazer aqui como analogia a pescaria de uma pessoa. Os irmãos que sabem pescar, sabem que tem tipo de anzol, tem tipo de isca, tem iscas que são mais eficazes, tem as braçadas que você dá com relação, como é que se fala? O nylon que você está utilizando, a profundidade, o tipo de chumbada, não é isso, Diego? Tem todo um aparato. O diabo sabe como fisgar. O diabo sabe como pescar. Essa isca ali, ele sabe preparar muito bem. Aí depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Tem um processo que pode ser parado. O pecado não pode te vencer assim. Tem uma maneira de vencê-lo, porque tem um processo. Se nós descobrimos como é que ele se processa, como é que é a engenharia do desejo, nós paramos ainda no projeto. Nós discernimos quando ele está começando ainda o projeto do diabo e conseguimos vencer, para não sermos geradores de morte, mas sermos geradores de vida. Exemplos práticos: desejo por aprovação, escravidão emocional. As pessoas que, por querer ser aprovado por um grupo, se descaracteriza, acaba ficando escravo emocionalmente para se encaixar nas expectativas dos outros, que não quer ser rejeitado, quer fazer parte de um grupo. Desejo por dinheiro, decisões erradas. Desejo carnal, destruição espiritual. Esse texto aqui, ele mostra um pouco desse processo. O primeiro, desejo. O segundo, pecado. Terceiro, morte espiritual. O problema não é só o pecado, é o desejo que você alimenta, porque aquilo que você alimenta hoje vai governar a sua vida amanhã. Então é decisão nossa. Eu vou continuar alimentando esse tipo de coisa, ou eu vou cortar a linha de suprimentos desse desejo? Ou eu vou sufocar esse desejo? E eu vou falar daqui a pouquinho como é que você pode sufocar. O que eu tenho que fazer? Se eu continuar achando que vai se resolver por si mesmo, não se resolve. Tem que ter uma atitude intencional. E às vezes, uma atitude que vai parecer absurda e extravagante, se for necessário chegar nesse ponto. Quer ver um exemplo? Jesus disse sobre isso: se o teu olho te escandalizar, arranca ele e lança ele para longe. Que é isso, Jesus? Se a tua mão te escandalizar, corta e lança para longe, que é melhor entrar no céu, não é? Sem a mão, sem o olho, lança para longe. O que ele está querendo dizer ali? Será que Jesus queria que nós se automutilássemos? Ou se ele estava dizendo, se precisar tomar uma atitude radical, que tome, para cortar tudo aquilo que pode gerar o desejo que venha trazer o pecado sobre a tua vida. Se precisar ser radical, seja. Mas você não pode ficar refém, porque isso vai gerar morte, e não morte apenas para você, morte dos projetos de Deus sobre a tua vida, morte dos projetos de Deus para a sua família, morte daquilo que Deus projetou para você. Aquilo que você alimenta hoje, governa você amanhã. E às vezes, irmãos, a placa está lá, perigo de morte. Já contei aqui uma certa feita que no estaleiro você precisava usar algumas técnicas para as pessoas obedecerem às regras de segurança. Você nunca podia falar, não é? Apenas assim, é perigoso. Por que falar que é perigoso? Para alguém que vive no perigo? Perigo a mais, o perigo a menos. Pessoa que vive pendurado soldando um fré. Pessoa que fica 20 metros pendurado. Irmão, é perigoso passar o quê? Aqui do lado? Eu fico pendurado lá. Então começaram a usar uma técnica diferente. As placas de aviso de perigo envolviam questões que mexiam com a masculinidade das pessoas. 95% das pessoas que trabalhavam no estaleiro eram homens. Então a placa que era colocada lá mexia, entre aspas, com o machismo deles. Se passar por aqui pode acontecer uma coisa que você não vai gostar, e é melhor você não passar. Irmãos, ninguém passava ali. Veja como é que a pessoa pode brincar com a própria vida, e ela pode, de alguma maneira, obedecer algo que vai mexer apenas com o seu próprio ego. Tem gente brincando desse jeito, está vendo a placa lá, morte. Se passar perto, vai acontecer, vai destruir. Mas ele está brincando. Ele acha que pode continuar vivendo a vida desse jeito, dessa maneira, sem terminar esse ciclo. Primeiro tem que cortar a linha de suprimento. Tem batalha que você não vai vencer um dia só.
Tem batalha que primeiro você tem que rodear a cidade, cortar a linha de suprimento. Acontecia isso na antiguidade, não dava para poder invadir, eles cercavam a cidade, cortavam a água, a linha de suprimento, até quem estava lá dentro se render. Tem que ter estratégia. Ah não, fui lá na oração, no culto de domingo, o irmão orou por mim, nunca mais, eu queria que fosse assim, eu queria que tudo isso se resolvesse só no estalar de dedos, mas não é assim. Pode iniciar no domingo, na sexta, mas sabe onde vai se consolidar? Na semana. Quando alguém entrar no teu carro rindo para você e falando gracinha, e você fizer cara feia, não der a segunda risada. Quando alguém pegar o telefone e dar para você assim, liga para mim, e você rasgar o telefone na cara dessa pessoa. Quando alguém te chamar para poder fazer uma proposta para você ganhar dinheiro, e você falar, não sou desse, eu não quero dinheiro, eu já tenho o rei da vida, o rei dos reis, aquele que é dono do ouro e da prata. Começa aqui, mas vai se decidir nas minhas decisões no dia a dia. Se você não cortar essa linha de suprimento, ficar brincando, a possibilidade de cair é imensa. Porque um dia você está forte, outro dia você está bem, outro dia você está mais ou menos, vai ter um dia que você vai estar fragilizado. E isso independe de tempo de igreja, de carteirinha de ministro da Conamad, de ter curso, mestrado ou doutorado em teologia, independe. Basta nós facilitarmos aqui. O mundo sabe como criar desejo. Estou partindo para o final. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. 1 de João capítulo 2 e verso 16. O mundo sabe como é que ele cria desejo. Por quê? O sistema trabalha assim. Quando eu falo sistema, eu estou falando do sistema que se opõe a Deus. O mundo ali é cosmos, sistema que se opõe a Deus. Ideias que são contrárias à palavra de Deus. Primeiro, ele te mostra até você querer. Ele expõe, ele mostra que está bonito, ele faz você desejar. O sistema é assim. Depois, sabe o que ele faz? Ele repete até ficar normal. Já tem crente hoje achando cada coisa normal, que eu me assusto, irmãos. Tolerância é uma coisa, conivência é outra coisa. Eu tolero a sua atitude, mas eu não sou conivente com aquilo que você faz de errado. Eu amo quem você é, mas eu posso reprovar as suas práticas. Aí eles começam a repetir, primeiro na televisão, segundo nas redes sociais, depois uma influencer muito descolada e gente boa começa a ter um comportamento e eu começo a seguir. Daqui a pouco eu estou achando que é normal aquilo que não é normal e que é contrário à palavra de Deus. É o mundo tentando formar em nós, mas nós estamos na contramão. O evangelho é uma contracultura, a cultura desse mundo. Tolerar uma coisa, nós amamos a todos, mas nós não podemos permitir que esse sistema molde os nossos desejos, molde a nossa maneira de se comportar. Não podemos. Terceiro, ele pressiona até você precisar. Primeiro, mostra, expõe. Segundo, repete até tornar normal, normalizar. Terceiro, ele te pressiona até você precisar. Por quê? Você começa a desejar coisas que nunca quis antes. E nós não paramos para poder questionar o porquê que eu estou sentindo esse desejo, essa vontade. Não paramos biblicamente para poder submeter esses desejos, não é, ao crivo da palavra de Deus. Perigo. Você acha que foi vontade sua, mas foi plantada em você. Por exemplo, tem gente aqui que veio direto do trabalho. Você acha que na verdade a sua vontade chegar em casa e comer uma picanha, mas não foi alguém que plantou esse desejo em você. Isso é um perigo, irmão, porque nós começamos a se comportar como eles querem que nós nos comportemos. Isso se chama mundo, sistema. Quando vai ver, você está igualzinho a eles. Quando vai ver, você está comum. E nós fomos chamados para poder brilhar e fazer a diferença. Vamos lá, estamos terminando. Deus não só satisfaz, ele transforma. Chegamos aqui no texto para poder finalizar. Lembra do texto? Quem pode dizer amém? Dá uma olhadinha para o lado, ver se tem alguém dormindo, né? Dá uma catucada nele santa, abre a mão assim.
Não dorme não, varão, porque a dormida agora pode custar a tua vida espiritual. Deus não só satisfaz, Ele transforma. O que quer dizer? Salmo 37, versículo 4, deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Como eu disse no início, parece um texto triunfalista. Parece que Deus é aquele marido, mal comparando, que está sempre disposto, quando a mulher está grávida, a satisfazer todos os caprichos e desejos dela. Né? E às vezes as varoas só têm desejo de coisas boas. Acabou aquele tempo que as mulheres tinham vontade de comer tijolo, né? Que a mulher se queria comer um pedaço de concreto, de mastigar, né? Giz. Desejo agora, né? É o marido sair 3 horas da manhã para poder, e a gente faz com maior alegria. Tigela de Roda de Filadélfia, está aqui, ó. E está aproveitando para poder já tratar essa mágoa que está dentro do coração dele. Não está aí, já está tratando, já que tem uma marca aqui, tá? Psicologia, já não estamos tratando esse problema aí. Então, assim, o texto ali, na verdade, está dizendo, tem uma tradução que fala assim, tem uma que fala deleita-te, tem uma que fala agrada-te do Senhor. Está dizendo que quando nós nos aproximamos de Deus, Ele faz com que os nossos desejos sejam os desejos dele. Nós não desejamos outra coisa senão aquilo que Deus deseja. Nós temos os nossos desejos transformados. Quando estávamos no mundo e pensávamos de acordo com o mundo, nós tínhamos alguns desejos. Hoje nós temos outros desejos. Não significa que Deus te dá tudo o que você quer, porque senão nós seríamos meninos e meninas mimados. Significa Deus muda o que você quer. Quando você se agrada do Senhor, sabe o que acontece, irmãos? Primeiro, seus valores mudam. Aquilo que tem valor para você é diferente. A gente valorizava uma coisa no mundo, ostentação e coisas dessa natureza. Hoje nós valorizamos a simplicidade. Muda a nossa escala de valores. Aquilo que é importante para nós hoje é muito diferente do que era importante antigamente. Muda. Segunda coisa, seus interesses mudam. A ponto de alguém chegar para você e falar assim, não é possível, você gostava tanto disso, você não gosta mais, você não é mais a mesma pessoa, porque sua mente foi mudada, seus interesses e desejos foram mudados. Eu tenho uma notícia para você, tá? Se você está aqui e continua desejando as mesmas coisas que você desejava quando estava no mundo, talvez você está precisando nascer de novo. Novo nascimento. Eu não estou dizendo de coisas que nós lutamos, não. Estou falando de mudança de vida. Quando fala de novo nascimento, é justamente isso. É como se nós tivéssemos... Como não? Nós fomos gerados outra pessoa. E aí, as nossas prioridades mudam, nossa maneira de pensar muda, nossos interesses mudam e os nossos desejos também mudam. Totalmente diferente. Nossa maneira de pensar. Por quê? Filipenses capítulo 2, verso 13, não sei se dá para ler, ali dá para ler melhor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Sabe o que é isso? Nossos desejos estão alinhados ao desejo de Deus. Então, quando nós fazemos, é Deus fazendo. Os nossos desejos começam a ser os desejos de Deus. João 15, 7 fala, se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Sabe o que é isso? Chega um momento que nós estamos tão alinhados com a vontade de Deus, que aquilo que eu peço, não sou eu que quero, é Deus que quer para a minha vida. Não é que Deus vai fazer tudo o que eu quero. Não, eu acordei de manhã, eu sou, como é que falam aí? Né? Como se fosse o filho predileto, como é que se fala? Não é o caçulinha não, me ajude aí. Aquele filhinho que você cuida, né? Eu sou xodó. Eu vi um pregando esse dia falando assim, nós somos o xodó de Deus. Dá uma sensação assim que Deus fica todo dia, né? Não, vou fazer tudo o que Ele quer, o xodózinho de Deus, né? E pior de tudo que Ele falou que alguns eram xodós e outros não, aí piorou mais ainda. Falei, Jesus, será que eu sou teu xodó? Né? Ou eu estou excluído disso aí? Xodó de Deus. Na verdade aqui a vontade de Deus passa a ser a nossa vontade. Deus não realiza qualquer desejo. Eu te pergunto, se Deus tivesse ouvido todas as tuas orações e respondido, aonde você estava?
Se Deus tivesse atendido todos os teus desejos imediatos, onde você estava? Deus não realiza todos os nossos desejos, porque nossos desejos às vezes correspondem a uma visão limitada daquilo que eu estou vendo. Quando a Bíblia fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, irmãos, sabe o que isso quer dizer? Ele traduz as nossas orações. A gente está pedindo uma coisa aqui que a gente acha que é bom, o Espírito Santo traduz, que ele sabe verdadeiramente aquilo que é bom. Então, Deus não realiza qualquer desejo, sabe o que ele faz? Ele purifica o nosso coração através da palavra, para que os nossos desejos sejam os desejos de Deus. Claro que isso aqui, diário, se a gente parar um pouquinho, a gente começa a ter os mesmos desejos de antigamente. Vamos lá, como reprogramar então os meus desejos? Está ali o texto de Romanos capítulo 12, verso 2, muito conhecido: não sejais conformados com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade. Texto que a gente vai sempre utilizar aqui, e aqui eu vejo 3 chaves. Nós devemos reprogramar os nossos desejos, primeiro pela palavra, porque a palavra limpa a nossa mente, redefine os nossos valores. Teve uma pessoa que falou assim para mim: pastor, eu leio a Bíblia, mas eu não tenho entendimento ainda total, porque a Bíblia é um texto antigo, e é difícil. Eu falei assim: continue lendo, você não sabe toda a composição química da água. Quem sabe eu não saiba tudo que a água tem, os sais minerais, a composição química dela, mas eu sei que eu preciso beber a água. Se eu não beber, eu vou morrer de sede. A mesma coisa é a palavra. Eu posso não saber todos os detalhes, mas eu sei que eu preciso continuar bebendo, para eu poder dessedentar a minha sede e lavar a minha alma. Ela limpa a nossa mente. Continua lendo, uma hora você vai ter entendimento. Segundo, presença de Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, menos o mundo te atrai. Quer que eu repita isso aqui? Quanto mais você se aproxima de Deus, menos o mundo te atrai. Daqui a pouco a tua vontade não vai ser mais a mesma, não tem mais vontade de ir para alguma coisa, de fazer alguma coisa. Por quê? Eu achei aquele que tem a fonte da água da vida. Eu achei aquele que matou a fome da minha alma. Eu achei aquele que me deu propósito na vida. A presença de Deus é suficiente para o mundo não te atrair mais. Terceira coisa, disciplina espiritual. Nem tudo que você quer, você deve alimentar. Tem que ter disciplina, irmão. O grande problema de Esaú foi justamente esse. Ele chegou de uma caça, ele queria um alívio imediato. E aí ele vendeu tudo que tinha de mais valioso. Trocou apenas por um momento, por uma satisfação momentânea. Tem que ter disciplina espiritual. Disciplina, sabe o que é? É às vezes falar não. Ser organizado com aquilo que Deus tem para a nossa vida. Deixa eu correr aqui em 5 minutos. Guarde o seu coração. Provérbios capítulo 4 e verso 23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Irmãos, o coração é uma porta que só tem maçaneta pelo lado de dentro. Escreva isso. Fulano invadiu o diabo invadiu meu coração. Somos nós que damos legalidade, abrimos as possibilidades. Eu gosto muito da tradução, não sei se alguém tem, Provérbios 4, 23, vê se pode colocar para mim, então partindo para o final, da NTLH. Nova tradução da linguagem de hoje. Olha só como é que nós entendemos melhor isso aqui. Acho que é a NTLH, sim. Ele fala que tome cuidado com os seus pensamentos, porque deles dependem toda a sua vida, né? Provérbios 4, 23. Isso, olha aqui. Tenham cuidado com o que você pensa, o mesmo versículo. Pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Pense naquilo que você está pensando. Vou usar essa redundância aqui. O que eu estou pensando? Aquilo que você mais pensa vai dirigir a tua vida, vai governar a tua vida. Aquilo que você mais aplica os teus pensamentos, vai pensar em dinheiro, né? A gente fala assim, deixa eu pensar em comida, né? Para ver se governa a minha vida. Mas aqui está falando de pensamento de qualidade. Vamos lá, coloca para nós terminarmos aqui. Volta lá para o... Essa preocupação com o coração, com os pensamentos, é importante, irmãos.
Os livros que eu tenho lido, as pessoas que eu tenho me ladeado, né? Quem eu tenho aberto o meu coração, isso vai influenciar a tua vida. Se você me falar com quem você anda e os livros que você lê, eu vou dizer aonde você vai chegar. Isso é fato. Tá certo? É lá nos últimos, nome de Deus. Vai ter que passar lá para os últimos, lá para a gente poder finalizar. Lá onde estava, que a gente parou lá. Isso. Aí guarda o teu coração. Volta um pouquinho. Guarda o teu coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Por quê? O inimigo quer plantar, o mundo quer influenciar, a carne quer dominar, mas o Espírito quer governar. E nós somos dirigidos e governados por quem? Pelo Espírito. Para finalizar aqui o último slide, conclusão. Existem duas forças disputando você. Primeira, o mundo. E quando eu falei mundo aqui, eu estou falando de cosmos, sistema que se opõe a Deus, ideias que se opõem a Deus. Cria desejos passageiros. A carne sempre está pensando no prazer imediato, no alívio imediato, sabe? Na satisfação momentânea, nas coisas dessa terra. Sempre vai te puxar para as coisas do aqui e agora. Mas Deus vai plantar desejos eternos, planos a longo prazo, coisas que vão te aproximar um pouco mais daquilo que Ele propositou para a tua vida. É fácil nós identificarmos um pensamento, irmãos, quando esse pensamento está nos afastando, traz um prazer imediato, traz um atalho. Deus não tem atalho, traz um caminho mais fácil, porque a nossa mente e Satanás sempre vai se apresentar com caminhos mais fáceis, e a gente nunca quer atravessar o deserto para chegar na Canaã, a gente quer fazer o caminho mais curto. Se alguém está querendo te levar por um caminho mais fácil, te oferecendo coisa fácil, isso não é evangelho. Evangelho é dia após dia, é renúncia, é construir uma vida. Se tem alguém abençoado hoje, bem sucedido, foram anos de construção, de renúncia, para Deus poder construir uma engenharia de vitória na vida dessa pessoa, e ele se tornar uma referência. Não é de um dia para a noite, não é na facilidade. Se você conversar com qualquer pessoa bem-sucedida na vida espiritual, ele vai te contar o caminho de espinhos e de renúncias que ele atravessou. Por quê? Deus planta desejos eternos. Hoje é dia de você fazer uma avaliação sincera. Tem dominado o teu coração? O que você tem mais desejado? Pergunta que você precisa fazer para você mesmo. Isso te aproxima ou te afasta de Deus? O maior campo de batalha da sua vida não é o que você faz, é o que você deseja. E a sua vida vai seguir aquilo que você mais deseja. A Dara colocou ali um obrigado no final, né? Você pode aplaudir a Jesus? Se coloca de pé para nós orarmos.